Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Hoje eu estou aqui com a minha querida Mara Scheffler. Oi, Seja Lívia. bem-vinda, Mara. E nós vamos conversar sobre quando o seu trabalho não faz mais sentido para você. Eu sou Lívia Belotto, mentora de mulheres e especialista em recomeços. E hoje nós vamos falar de mais um recomeço, né, Mara? Isso mesmo, Lívia. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante para tantas mulheres, né? Isso mesmo. Mara, a gente, né, você já me deu um monte de spoiler, que eu até briguei com você, né? Falei, não quero saber. Mas, porque na verdade, assim, a sua história é uma história de superação, de recomeço, mas de uma forma, me parece, muito equilibrada, que é algo que muitas vezes a gente não tem nos nossos recomeços. Sim, porque todo recomeço é andar em direção ao desconhecido, né? Muitas vezes andar em direção ao desconhecido. Então... Olha, já vou pegar a sua frase e já vou pôr no meu post. Recomeçar é andar em direção ao desconhecido. Muito lindo. Mas eu tenho aprendido que o desconhecido é onde nos leva para novas possibilidades. Então, se a gente se aventurar mais a ir em direção ao desconhecido, a gente vai se descobrir e descobrir muitas coisas que a gente nem considerava antes, né? Mara, hoje você vive no conhecido ou no desconhecido? Eu vivo entre o conhecido e o desconhecido, porque eu estou sempre buscando aquele campo do desconhecido, onde o que tem mais para mim aqui nessa existência, nessa experiência, o que mais eu posso explorar, o que mais eu posso ser, o que mais eu posso aprender. Aquela sede de aprender, ela é permanente, ela é diária, né? O dia é curto para tanta sede de aprender, de trazer novos conhecimentos. Então, eu quero saber qual foi o último mergulho no desconhecido que você deu. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e terminasse me respondendo isso. Qual foi o último mergulho no desconhecido que você deu, que eu chamo isso de momento fênix ou desafio fênix, né? Porque a fênix, ela se taca a fogo, né? E renasce das cinzas. Na hora que você taca fogo no que foi, em tudo que você viveu, em todas as suas bagagens. Eu acho que a bagagem você não taca fogo, mas você taca fogo em algo que você faz, em algo que você está vivendo, que você fala, eu não quero mais viver isso. Sim. E aí você recomeça, aí é um novo salto para o desconhecido, é um momento fênix. E você estava me falando um pouquinho antes, um pouco sobre a sua trajetória. Então, eu queria que você me dissesse o que você faz hoje, quem você é hoje, quem você foi ontem e como foi esse percurso, como você conseguiu equilibrar tão bem essa transformação. Bom, hoje, quem eu sou hoje, Mara Scheffler, né? Atuando como empreendedora com produtos naturais, né? Que depois essa minha nova fase trouxe esse empreendedorismo para a minha vida com produtos naturais, a espirulina e a clorela, que traz o meu nome, a marca, é a Scheffler Superfoods, né? Que a gente trouxe. Chique! Você não trouxe para eu experimentar, como assim? Vou te trazer. E assim, essa coisa do empreendedorismo com produtos naturais é porque já tinha a ver comigo. Eu sou vegetariana, eu sempre fui ligada em alimentação. E quando eu saí, né, deste meu período corporativo, eu pensei, o que eu vou fazer para tocar a vida, né, para ter um novo trabalho e fazer dinheiro, que todos nós precisamos, né, para viver. E eu queria alguma coisa que fizesse sentido. Eu jamais venderia uma coisa que eu não comprasse. E que você não acreditasse, Exatamente. Né? E eu acredito também que a saúde integral que é a união, né, do corpo, mente e espírito. E esse pilar físico, né, da saúde do corpo, eu trouxe com os produtos naturais e também complementando com as terapias holísticas, integrativas, para fazer esse cuidado geral, holístico do ser humano, né? Que bacana, Mara. E me conta, assim, eu sei que você trabalhou no mundo corporativo, e o tema da nossa live de hoje é quando você não se enxerga mais naquilo que você faz. Como é que foi isso para você? A vida inteira, né? Eu sou formada em marketing, e a vida toda eu trabalhei em empresas pequenas e grandes, né?
Mas o mais marcante na minha vida foram os últimos 19 anos na mesma empresa, que foi uma companhia aérea, né? A Latam. E eu passei por vários departamentos, várias atividades, e tudo isso me motivava muito. Eu sempre amei trabalhar na Latam. Eu tinha muito orgulho de dizer que eu trabalhava lá. Sempre tive muito prazer, sempre botei muito amor no meu trabalho. E o relacionamento com as pessoas era uma das coisas que faziam o meu trabalho ter sentido. Quer dizer, aí já tinha aquela perninha da terapeuta, né? As conversas, muita gente vinha, ai, Má, queria a tua opinião para tal coisa, né? Eu só fui me dar conta disso depois, o quanto eu aconselhei pessoas sem ser uma terapeuta profissional. Olha que interessante. Ou seja, você fazia um trabalho e só não ganhava por ele. Eu fazia um trabalho por prazer, porque estava dentro de mim, né? E o fato das pessoas me procurarem, o que eu ouvia porque você sempre tem uma palavra de carinho, uma palavra que faz a gente sair desse lugar que a gente chegou aqui para falar com você. Então, era uma coisa que era um retorno gostoso, e eu fazia por prazer mesmo, né? Mas, enfim, trabalhei 19 anos em vários setores e os últimos 10 anos foi na área de treinamento. E foi muito legal. Eu acho que tudo que a gente faz na vida sempre nos acrescenta e sempre vai também trazer ferramentas que vão nos ajudar em momentos que pode não ter nada a ver, porque muitas coisas que eu aprendi nesses anos, que eu me desenvolvi nesses anos, eu estou usando agora como empreendedora e como terapeuta. Então, tudo é válido que a gente vive, né? Nos últimos 10 anos, eu estava na área de treinamento, então. Eu sempre digo, assim, que você, quando recomeça, nunca recomeça do zero. Sim, a tua bagagem vem junto, né? Todo conhecimento. E eu acho que você está provando isso, que mesmo que você vá para uma outra área de trabalho, uma outra área de atendimento, você não está recomeçando do zero. Sim. Você já tem quem você é, aquilo que você faz, como que você está Como que você vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Sim, né? sim. E você aprende, você traz aprendizados que vão te servir em vários momentos diferentes da tua vida, né? Então, tem coisas específicas que em determinado momento você vai usar, outros aprendizados que você vai usar sempre. A gente sempre usa alguma coisa, sim, né? Sim. Tipo aquela receita da vovó. Vai estar ali, ela tá sempre válida. 50 anos. Não tem prazo de validade, né? né? E você tá com aquela receitinha da vovó, receitinha do escaldapé, receitinha do creminho para passar no pé. Às vezes eu ensino, sabia? Muita esteticista como curar rachadura de pé de cliente com a receitinha da vovó, né? Porque tem a sabedoria dos antigos e tantas coisas estão sendo resgatadas hoje nesse sentido. E que bom, né? O simples, o básico, aquela coisa da vovó mesmo, quanto está sendo resgatado hoje, né? E você estava falando da TAM, que você trabalhou com treinamento. Eu fiquei pensando assim, que quando você vai trabalhar numa área de treinamento, aconselhando pessoas mesmo sem receber por isso, você meio que já estava fazendo uma jornada, né? Como que você vê isso? Bom, em relação ao trabalho em si, é o que eu te falei, eu sempre tive muito prazer e sempre me identifiquei com os valores da empresa, né? E isso me motivava muito. Mas chegou num momento, depois da fusão, principalmente, que foi feita uma fusão, e aí entrou bastante influência cultural de outro país, porque foi com os chilenos, a gente teve que se adaptar a essa cultura. Eu passei a responder, minha gerência era chilena, né? Então, responder para o Chile. Então, você tem que se acostumar com toda a cultura que vem sendo inserida nessa fusão. Tudo isso foi tudo bem, porque em relação a relacionamentos, sempre eu pra fui você bem. sempre foi tranquilo. Foi tranquilo. Sempre foi muito natural, espontâneo. Sempre foi muito fácil me relacionar com as pessoas. E sempre trabalhei em grandes departamentos, com muita gente abaixo de mim, em termos de equipe, né? O que acontece é o seguinte, como eu fui passando por um processo interno de mudanças, isso também refletiu na maneira que eu passei a olhar o meu trabalho, né? E, claro, foram momentos mais desafiadores que uma fusão sempre traz. Você já trabalhou em um mundo corporativo, você sabe que... Não em multinacional, graças a Deus. Na verdade, eu participei de uma multinacional, fui estagiária. Aí, para eu decidir que nunca mais eu ia trabalhar numa multinacional. Mas a culpa não foi da multinacional, acho que foi da empresa em que eu estava trabalhando.
Às vezes é bem específico mesmo, né? Acho que no meu caso também, mas tem fatores que são meio comuns em fusões, né? Você vê muitas mudanças internas, muitos movimentos. Mas o que me pegou é que, conforme o tempo foi passando, o trabalho foi aumentando, os desafios, eu passei por um momento de apagar muito incêndio. Sabe quando você não consegue fazer que o seu trabalho seja criativo, prazeroso, construir as coisas, né? Você fica apagando incêndio, resolvendo problema o tempo todo. Isso é muito desgastante e tira aquele prazer do trabalho, né? Só ficar resolvendo problemas, né? E isso começou a me minar. Eu, a vida inteira, fui uma pessoa ligada à espiritualidade, voltada para esses assuntos de autoconhecimento. E isso vem da minha casa. Então, se você me permite contar lá uma historinha, o meu pai casou com a minha mãe era católica e meu pai era judeu. Então, já foi assim um desafio, porque os judeus não aceitam que os filhos se casem, tem toda a coisa de preservar um povo que já foi muito reduzido por tudo que já aconteceu, né, no mundo em relação a esse povo. Mas meu pai era um judeu dissidente, né? Porque ele tinha quadro de Jesus curando em casa. Ele era um judeu moderno, né? E muito ligado à espiritualidade, né? Então, eu vivi muito isso dentro de casa. Desde pequena, tinha 5 anos, tinha reunião de mesa branca, né, na minha casa. Nossa, então era moderno mesmo, né? Avançado, não é nem moderno. Super. A minha mãe recebia Era avançado. Meu pai ele não recebia, mas ele gostava. Ela era médium, quer dizer... Minha mãe era médium. Sua mãe é viva? Não, minha mãe é falecida há pouco tempo, 2 anos vai fazer. Mas ela era médium. E sempre mesa branca, sempre uma coisa bem, né? Assim, para mim era uma referência tranquila de vivenciar aquilo, de ver aquilo. E aí eu fui crescendo, a minha mãe entrou na Seichonoye. E logo em seguida meu pai entrou também. Então passei minha infância frequentando reuniões da Seichonoye, indo para retiro de Seichonoye com a minha mãe, né? E aí meu pai, ele sempre foi muito estudioso de Yogananda, espiritualidade de uma forma geral, sem limitação, Sim. sabe? Essa minha não sede tinha coisa dele. De exclusão, não, né? Ele lia e o que fazia sentido ele absorvia, né? Então a gente cresceu com muitas referências nesse sentido em casa, livros, né? Meu pai gostava muito de ler, então a gente cresceu com livros e todas essas influências, é claro que foram me formando, né? E despertando mais curiosidade, essa sede em mim. E aí meu pai entrou para a Seichonoye e foi tão fundo que ele virou um preletor, que é como os professores, né, que eles chamam, fazia palestras, era responsável por uma sede, né? Então dava livros de presente para a gente ler. Então eu fui sendo construída, né, porque a gente chega nesse mundo assim uma folha em branco e a gente vai absorvendo todas essas informações que vão formando a gente. Então, fui construída com muita influência espiritualista. Você teve um terreno muito fértil para se desenvolver. Sim, né? Sim, graças a Deus. Porque a semente você já é. E sempre foi. Exatamente. Né? Todos somos, né? Todos uma somos. semente, mas dependendo do terreno onde você é colocado ali, né? E eu acredito que nós escolhemos, né, a família que a gente vem, para que possa trazer os aprendizados que a gente vê. Tem muito filho aqui, que não concorda né? com... Eu também acredito, mas tem muito filho que não concorda com isso, né? Tem. Inclusive que fica bravo quando a gente fala, Sim. Você tem a mãe e o pai que você merece. Sim. Porque você escolheu. Escolhe porque a gente vem para cá, né, para viver aprendizados e as pessoas são os melhores instrumentos desses aprendizados, né? E eu sou muito grata, né, pela escolha que eu fiz, sem lembrar do momento dessa escolha, né? Porque é claro que tem momentos desafiadores, é claro que você tem... nem todas as vezes você concorda com os teus pais, né? Tem um momento da adolescência que também, para todo mundo, tem lá seus conflitos, mas eu sou muito grata. E aí, com tudo isso, isso foi me formando, né? Então, sempre voltada para esses temas e sempre, nos meus momentos de lazer, nos meus momentos livres, eu sempre usava para continuar estudando, lendo, fazendo curso, vendo vídeos, né? Fazendo cursos de vários tipos. E, inclusive, eu estava trabalhando ainda na TAM e eu fiz uma formação de yoga, né? Então, que eu gostava muito de praticar e fui fazer a formação, levou 1 ano. Então, tudo isso vinha acontecendo
falando no período aí da empresa, onde, enquanto os meus colegas estavam fazendo MBA, pós-graduação em projetos e tal, e eu falava assim, ai, gente, eu não quero fazer isso, não. Não é isso que acelera, que bate o meu coração. Quando é que caiu a ficha de que você não cabia mais na Latam? Caiu, foi caindo aos poucos, foi um processo, né? Não é uma coisa abrupta, foi um processo, mas eu também não tomava a iniciativa de sair, porque a gente também se apega para a estrutura que aquilo te dá, né? Financeiramente, profissionalmente, né? Eram muitos anos de empresa, né? Então, assim, também a gente vira patrimônio, ali, né? Vira. E você é igual uma cadeira com aquela plaquinha, né? A Mara Scheffler da Latam, não é isso? Vira sobrenome. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante. Era quando ligava para as pessoas, a Mara Scheffler da Latam. É isso mesmo, ganha um sobrenome. Foi muito interessante quando eu saí. Foi muito interessante, eu percebi isso nitidamente, né? Que eu usava muito esse sobrenome. E aí foi um processo. Então, um processo assim, entrar em reuniões e ter horas de parecer que você dá uns passos para trás e você olha aquela cena, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não está fazendo sentido para mim. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu preciso tomar uma decisão, porque assim, aí você começa a se violentar. Acordar de manhã sem prazer de ir para a empresa, né? Para fazer o que você começa faz. a adoecer. Né? Sem perceber, porque é muito sutil esse adoecimento. E tem uma coisa que me pegava muito, que eu tinha uma equipe, cheguei a ter uma equipe de 23 pessoas, com aquele menor aprendiz, né, também. E quando você é líder, né, quando você tem uma equipe, você tem que inspirar, você tem que estar ali para dar um suporte, você tem que estar sempre forte, inteira, firme, ter uma resposta para as dúvidas, para as perguntas. E quando você vai perdendo o prazer do trabalho, você não tem mais essa energia para gerar tudo isso tipo para mais assim, pessoas. De novo essa pergunta. Sim. Ai, cansei. Não é uma coisa assim, falta porque parece que o coração não bate mais. Sim, exatamente. Ou mesmo que o coração, sei lá, no meu caso, eu acho que o meu coração nunca bateu. Eu também fiquei 20 anos numa empresa e tinha coisas que eu fazia lá que o meu coração não batia mais forte, não tinha isso. Mas eu falava assim, não, mas eu tenho que... Eu preciso, porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso estar... E tinha coisas que eu gostava, não era tudo que era assim. Mas vai chegando uma hora que mesmo aquilo que você gostava, né? Começa a pesar, né? Começa a ficar pesado. Você fala, sabe assim, não tô mais afim. O que você gosta fica aqui e o que vai te trazendo insatisfação vai aumentando, né? É verdade, você trouxe uma imagem muito bacana de uma balança, sim, né? Sim. Então, assim, às vezes ela tá super elevada, você tá com a energia lá no alto. Às vezes tá aquela coisa média, mas o problema é que quando cai não sobe mais, né? Puxa, aí você fala, ai... Exatamente. E aí foi indo nesse processo. E para mim, eu me culpava muitas vezes, porque eu tinha que corresponder, né, às necessidades e às expectativas, tanto da empresa quanto da minha equipe. E quando você não está motivada, a tua produtividade, inevitavelmente, ela cai, né? Mas, para não cair, eu me esforçava muito, porque eu tinha que entregar. A gente tem que fazer a nossa entrega, né? Não tem jeito. E aí que a saúde custa. E aí que te custa a saúde, porque você tem que manter o nível de entrega sem a mesma satisfação que você tinha antes, né? Então, foi um processo. E essa coisa das reuniões, que tinha muita reunião por videoconferência com o Chile, né? Viajava uma vez por mês para lá, ficava lá uma semana trabalhando. O que para as pessoas que estão no começo de carreira isso é maravilhoso, para você nem sempre é. Né? Tá longe da tua casa, do teu marido. Eu não tenho filhos, mas eu tenho gatos. Né? Então, tinha como se fossem filhos. São minhas crianças. Então, tinha um lado bacana, porque você viajar sempre te acrescenta muita coisa, né? Você aprende muito, conhecer novos lugares é maravilhoso. É o que eu mais gosto de fazer, é viajar. Mas também, quando você não está tão envolvido, não tem o mesmo prazer, né? É que cansou, né? Sim. Cansou. E o duro é quando a gente olha e fala, cansei, mas não vê uma luz no final do túnel. Não acha um caminho de solução. Mas, olha, toda essa vivência me trouxe uma certeza,
de que eu não iria me manter no mundo corporativo quando eu saísse dele. Isso bem antes, pelo menos 2 anos antes de eu sair, eu já comentava isso com amigas E você se próximas. preparou para sair? De verdade, não me preparei. Eu fui fazendo, talvez inconscientemente eu estivesse me preparando, na medida que eu fui estudando as coisas que faziam sentido para mim e que, por fim, poderiam virar uma profissão. Quando eu fui fazer o curso de yoga, eu tive um pouco mais de clareza dizendo, olha, não sei se eu quero ser uma professora de yoga, mas pode ser um plano B, pelo menos inicial. Eu tinha essa clareza na minha cabeça, até conversava isso com algumas amigas. E eu saí da TAM, fui desligada, né? As reestruturações nunca paravam, né? Então, acabou a equipe do Chile, a gerência do Chile também estava saindo, ia vir para o Brasil, então eles fizeram toda uma reestruturação. E aí eu fui desligada por videoconferência, a minha chefe e a gerente do Brasil que ia assumir a minha equipe aqui, né? Mas você sabe que foi uma surpresa, mas não foi uma perda, foi só uma surpresa. Foi um momento que não me doeu, não me machucou. Eu entendi que fazia parte do processo que eu vinha passando, né? E decidiram por mim, me aliviou. Assim, quando você não escolhe, o universo escolhe por você, Exato, né? exato. Mas tem uma coisa que eu aprendi, com uma pessoa que trabalhava com a parte de luto, de cuidados paliativos, que é o luto antecipatório. Uhum. Quando você vai vivendo o luto antecipadamente, quando a morte chega, não dói daquele jeito, porque é como se você fosse sofrendo um pouco por dia, se preparando, né? Por isso que às vezes tem processos de morte, né, em que a pessoa fica hospitalizada e volta para casa e volta para o hospital. Assim, é um tempo que você tem para ir se preparando. Sim. E você fala, não, vai chegar um momento. E você já vai meio que tirando a energia daquilo que você Sim. depositava, seja no emprego, às vezes numa pessoa, e vai colocando em outras coisas. E foi isso que me parece que foi isso que você foi fazendo, intuitivamente, né? Mais intuitivamente até, sem falar assim, se eu for mandando embora, sabe? Foi muito intuitivamente. Aí foi bom porque você não ficou sofrendo com ansiedade, né? Não, foi leve isso. E claro, quando você tem uma ruptura muito grande de um padrão, né, que você vem seguindo há tantos anos, te assusta um pouquinho. Eu não vou dizer que é 100% leve. Bom, o mês que vem eu não tenho o salário entrando na minha conta no dia 5, né? Isso é uma coisa que você pensa. Os benefícios que você tem, né? Porque depois pesa no seu bolso o convênio médico que a empresa pelo menos subsidia ou paga 100%. Então, tem todos esses fatores. Mas o alívio foi muito grande de ter saído. Me fez muito bem emocionalmente. O meu marido, com o passar do tempo, meu marido falava assim, nossa, você precisava disso. Isso te fez muito bem. Você está outra pessoa hoje. Porque eu chegava cansada, né, com pouca vontade, muitas vezes com pouca vontade de conversar, porque o trabalho exige muito energeticamente, fisicamente da gente também, né? Então, esse processo foi de também aceitar, né, que eu não tinha mais aquela estabilidade ali, mas que quantas novas possibilidades estavam se abrindo, né? Então, a gente olhar para o desconhecido. Eu ainda não estava familiarizada com esse termo, com essa conotação, mas já estava olhando para o desconhecido, né? Porque onde está o desconhecido estão as infinitas possibilidades, né, que a gente tem. E aí exige uma certa dose de coragem para você aceitar, porque Sim. aceitar é libertador. Sim. É engraçado que eu falo isso para os pacientes, eu vivencio isso comigo, eu falo isso para mim, e de repente você olha e fala assim, gente, não é que aquilo eu ainda não tinha aceitado? Porque eu aceitar, né, quando a gente fala, por exemplo, do Bert Helling, das constelações, é muito mais que aceitar, é concordar. Tá. Entendeu? Eu aceito que você tenha vindo com uma blusa amarela. É uma coisa. Eu concordo que você tenha vindo com a blusa amarela, tem um outro peso, percebe? Sim, porque o concordar, ele é ativo, né?
O aceitar é mais passivo, né? Isso, exatamente. Olha que clareza, né? Que consciência que você trouxe, bacana. O aceitar é passivo, o concordar é ativo. Mas o aceitar é o primeiro passo. Sim. Para o concordar. É né? que se você aceita, mas você não concorda, você está no meio do caminho. Sim, é só um primeiro passo, não é o caminho completo, né? Mas, assim, como eu acredito que tudo que acontece, primeiro, são experiências que a gente precisa para a gente se desenvolver. Segundo, elas acontecem a partir da reverberação da energia que você emite. E você forma, né, esse campo energético que você emite a partir dos pensamentos que viram emoções, né? Nós somos energia. E aí a gente vibra, e a gente emana, e aí o universo responde. E você sabe uma coisa que eu estou aprendendo? Eu não sei se eu posso dizer que isso não é um pensamento, mas eu diria que o que emana antes dos pensamentos são as memórias. Sim, as memórias são muito importantes. Você entendeu? Elas alimentam os pensamentos, né? Só que são memórias que muitas vezes a gente... Como é que eu vou te dizer, Maria? Eu tive um aprendizado tão grande essa semana, né? Semana passada, tão grande, de perceber, assim, que eu vivi uma situação, foi uma situação dolorosa, ficou uma memória de dor em que eu aceitei, mas não tinha concordado, e o quanto isso pesava e o quanto isso estava gerando na minha vida bloqueios. Nesse sentido que você falou dessa imagem do reverberar, né? O quanto que isso estava reverberando na minha vida de uma forma negativa, mas o negativo no sentido mesmo de que você quer caminhar para frente, você quer fazer algo, e alguma coisa não te deixa. E você fala, mas o que me incomoda? É como se fosse um incômodo interno, algo que faz um ruído, e você não entende exatamente de onde vem aquele ruído. Só que aquele ruído não te deixa, fica te parando. Você dá um passo e parece que você tem que voltar para trás. Porque aquela memória de dor, se ela não foi devidamente tratada, sim, se você não teve aquela concordância com aquela situação, você inconscientemente volta para aquilo, para reviver aquela experiência. Não, agora eu vou reviver, mas eu vou resolver. Eu vou reviver e vou resolver. Só que a gente não consegue, porque não olhou para o que estava por trás daquilo. E eu acho tão importante isso que você está falando, né? Que o seu pensamento vai reverberando nas suas emoções, que vai se transformando na sua vida e naquilo que você consegue ou não fazer. Uhum. Só que antes desse pensar, vem um sentir e vem muitas vezes não perceber o que está por trás desses pensamentos. E às vezes a pessoa não percebe. Você já viu gente reclamona? Se você virar para ela e dizer, mas você reclama o tempo todo, ela vai dizer, eu? Ela não tem noção. Ela Então, não você tem consciência do que ela é. Às vezes não percebe o próprio comportamento expresso e ativo no mundo. Ela Sim. não percebe. Quiçá perceber um sentir ligado a uma dor. Sim. Menos ainda, né? E você está certíssima quando você fala das memórias, porque o nosso comportamento repetido, né, ele cria lá os caminhos neurais. E a gente vai repetindo aquilo e entra nesse padrão de não... É tão piloto automático que a maioria das pessoas, e acho que a gente já passou por isso, mas a partir do momento que você se propõe a um processo de autoconhecimento, é justamente para começar a desmontar tudo isso, né? Antes de tudo isso estão as memórias, sim, que são registradas no corpo, né? Então, o corpo e a mente, eles acabam se retroalimentando e permitindo a permanência dessas memórias. Então, são dores registradas na infância, são dores registradas em vários momentos da vida. Quem acredita em reencarnação, são dores que a gente também traz no corpo de dor de outras vidas, né? Eu acredito nisso, experiências que nós vivemos. E, assim, a gente já foi tanta coisa, sabe? Por exemplo, às vezes, as pessoas hoje falam muito em problemas de relacionamento e de dinheiro, que é o que as pessoas
que mais incomodam as pessoas. Se você né? vender uma solução para relacionamento ou para dinheiro, as pessoas vão te dar o dinheiro delas. Exato, porque é uma coisa que incomoda muito e que elas querem resolver, né? Mas tem todas essas memórias no inconsciente. Tem como você assistiu o seu pai e a sua mãe a se relacionarem no relacionamento. Tem em relação ao dinheiro. O que você assistiu o seu pai e a sua mãe lidar com dinheiro. Né? Isso vem registrado. Ou vem até de pactos, de votos, de juras, de promessas, de outras vidas que a gente pode ter feito em situações... Pensou um pacto de pobreza? Então, enquanto o padres, posições religiosas não exigiam isso na antiguidade, pactos de pobreza. Isso eu acho que é muito sério. E a própria questão, né? Não sei se a gente está fugindo muito do que a gente está falando, mas eu acho que tudo acontece como tem que acontecer, né? Eu acho que você está falando um negócio, não só do pacto de pobreza, por exemplo, mas do próprio arquétipo do sofredor. Sim. Né? Se você sofrer, você vai ganhar o céu. Sim, que a própria religião, né? Traz. Sim, e assim, não é só a religião católica que fala disso. A doutrina espírita, se você for olhar com olhos bem críticos, sim, você vai encontrar essas falas. Da expiação. Não estou dizendo que a gente não expie, mas uma coisa é você, ok, eu estou na piscina de cocô, como se fala muito no Axis, né? Sim. Você também é facilitadora de barras. Mas eu estou naquela grande piscina de cocô, mas eu vou sair dessa M3 pontinhos, pi. Eu vou sair disso aqui e vou ser feliz. Sim. É uma coisa. Outra coisa, não, tá vendo? Eu tô aqui na piscina de cocô e realmente é isso que eu tenho que passar. Porque aí quando eu morrer, eu vou ganhar o céu. E quando eu morrer, eu vou ter o reconhecimento por tudo que eu fiz e não sei o quê. Você entendeu? E são essas vivências religiosas, principalmente na infância e adolescência, que criam umas marcas e você, às vezes, acredita naquilo. Você acredita fielmente em algo que você leu, algo que um professor, uma figura de autoridade... Porque a religião é uma figura de autoridade, não é? E as influências que nós sofremos vêm dos nossos pais... Né, dos nossos familiares de uma forma geral, dentro da tua casa e os que circundam, né, a tua casa, da escola, das instituições religiosas e de outras instituições, né, sociais que a gente acaba se envolvendo. E aí a gente, quando criança, vai absorvendo de todas essas fontes, né? E o que a gente percebe que se fala muito hoje é que aí você vai se formando e criando a sua personalidade, criando conceitos, valores, referências. Só que chega num momento da vida que o quanto isso é verdadeiro para você, né? Refletir sobre isso, essas influências e o que você prega hoje, é isso que você acredita mesmo? Ou você está dizendo isso porque você foi se colocando numa caixa, né? A partir de tudo isso que você foi absorvendo. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante. Inclusive, falando para as mulheres que vão fazer essa transição de carreira, essa reflexão é fundamental, porque... Você tem que se conhecer para saber o que você quer, o que te faz feliz, o que aquece teu coração. E, é claro, o que você pode colocar em prática para que a sua vida ande com tudo isso, né? Não dá para viver no mundo da lua, né? Não dá para viver de sonho. Então, a gente tem que buscar o que faz sentido, né? Mas tem que ter essa autoobservação. Tudo que você absorveu, inclusive... Neste momento em que você para e fala, não, esse trabalho não faz mais sentido para mim. Então, o que faz? Eu já sei que esse não faz mais. Acho que a frase é, qual é a minha verdade? Porque a gente vive a verdade de muitos. E a gente... Exato. O Axis também... Nossa, o Axis para mim foi libertador. A filosofia de Barras. Porque pontos de vista, dos né? Pontos de vista, dos mimetismos, né? Sim. De você estar repetindo padrões e repetindo crenças e as verdades de outras pessoas. Qual é a sua verdade? Qual é o seu corpo? Qual é a sua profissão? O que é que te faz realmente feliz? Um questionamento. O que te move, né? O que te faz levantar da cama Você todas as manhãs. Mara, que eu também tive uma formação profundamente religiosa dentro da doutrina espírita, de centro espírita, de ser evangelizadora e toda aquela coisa, diretora de centro espírita. Aí eu tive uma jornada, uma trajetória
muito extensa nessa área, né? E o que eu vejo é que hoje, quando eu penso, por exemplo, eu estou fazendo um podcast para ajudar mulheres, ainda tem um pouco a pegada da coisa do ajudar, de transformar, assim, ajudando as pessoas a encontrarem a própria verdade, não mais mostrando para as pessoas que elas têm que seguir a verdade de uma determinada religião. Que eu acho que muitos anos da minha vida eu passei fazendo isso. Né? Olha, tem a doutrina espírita, como poderia ser o Seixonoye ou qualquer outra religião. E, olha, se você seguir essa verdade aqui, você vai encontrar uma solução para a sua vida. E hoje, acho que eu evoluí um pouquinho, né? Espero. No sentido de olhar e dizer, não, tudo bem, eu não vou jogar fora. Tem muitas coisas que eu acredito, como outras vidas, como reencarnação, mas tem coisas que não servem mais para mim. Exatamente o que você está falando da TAM, né? Tem horas que aquela organização, como a religião como uma instituição, você não cabe mais lá dentro. E ok, vamos honrar, dizer ok, muito bacana até aqui, mas daqui para frente eu quero encontrar o meu caminho. Não mais seguir, por exemplo, o caminho do meu pai, o caminho da minha mãe. Qual é o meu? Será que o meu caminho é terapêutico, né? Você sai do mundo corporativo e vai para o mundo terapêutico. E eu pergunto também, né? O meu caminho também passou pelo mundo corporativo, eu estou no mundo terapêutico, mas quando eu faço um podcast, quando eu me proponho fazer um trabalho digital, eu estou ajudando as pessoas, mas eu sei que só o que eu estou falando aqui, o que você está falando, não vai resolver. O que vai resolver a vida de alguém que está nos assistindo? Ela ir para a ação, de acordo com o coração, né? Com algo a verdade dela. Com a verdade dela. Mas para isso ela precisa ter clareza, né? Ela precisa ter clareza. A primeira parte chama... eu estou criando, né? Um método que eu agora estou na dúvida, são 4 R's, 5 R's ou 6 R's, porque... quando você olha, tem, né, dentro do recomeço, você acha um R a mais. Eu acho que o primeiro R é a reconexão. Você tem que se reconectar com você. E quando você se reconecta com você, você encontra seu rumo. Então, reconexão e rumo, que é ter essa clareza. Eles estão muito ligados. Só que a clareza só vem quando você consegue separar o que é seu do que é do seu pai, o que é seu hoje, o que é verdade para você, do que foi das suas experiências traumáticas da infância, né? O que é seu hoje e que pode não ser a verdade do seu pai sobre a sua profissão ou sobre o seu caminho. Então, como a gente vai precisando olhar para si e se básico, individuar, digamos assim, um processo mesmo de individuação. Então, eu acho que quando você está nesse processo de entender que aquilo que você está vivendo não é mais o que você quer, aí você tem que... Então, você já deu um passo, você já sabe que não quer mais. No meu caso, por exemplo, eu tinha clareza que não queria voltar para o mundo corporativo, né? E aí eu fui tateando outras possibilidades, né? E aí elas foram se construindo ao longo do tempo. Mas isso requer, e é um processo contínuo de uma vida inteira, é esse da autoobservação, do autoconhecimento, de olhar para trás também, que é muito legal você fazer isso. O que eu sempre gostei de fazer com muita facilidade, e eu faço com muita facilidade, é fácil, é espontâneo, é leve para mim, né? Isso é uma pergunta legal de se fazer. E olhar a tua história, né? Ir lá para a tua infância e olhar como você era quando criança. Você era uma criança quieta, você era uma criança comunicativa, você se sentia reprimida, sufocada, né? Então, fazer essa viagem para trás é muito legal e muito fundamental nesse processo de autoconhecimento para saber o que você vai escolher daqui para frente, né? Porque a gente tem essa opção da escolha, mas se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe escolher direito. Exatamente. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer caminho né? serve. Agora, se você for para o Alasca de biquíni, você vai ter uma hipotermia. Então, você precisa saber, além do seu rumo, que recursos você tem e aqueles que você não tem, você vai ter que adquirir. Né? E assim, falando da sua história, Mari, da sua trajetória, quando você foi desligada da TAM, você já estava fazendo yoga, né? A formação, você já estava se reconectando
com seus valores próprios. E quando você foi desligada, qual foi a primeira providência que você tomou? De forma bem prática. De verdade, eu me permiti, né, por um mês pelo menos, eu me permiti não me preocupar, a tentar relaxar para justamente as coisas virem, não entrar numa vibe meia de, eu tenho o quê, sabe? Porque aí você começa, eu tenho o quê? Você já começa a se cobrar e a se pressionar e você sai do equilíbrio, porque não é natural, né? Sim, porque é estressante. E aí eu comecei a conversar com meu marido em termos do que fazer e comecei a perceber que justamente fazer essas reflexões. Olha só, eu não quis investir para me aprimorar, para estudar, para as atividades que eu tinha profissionais. O que eu investi em mim nesse tempo todo, né? Então, eu já tinha feito o Reiki 1 e 2 lá em 2003, muitos anos antes. Vinha fazendo yoga, sempre estudando e lendo livros que estavam sempre ligados ao autoconhecimento, espiritualidade, né? Esoterismo. Então, coisas de frequências vibracionais e tal. Então, eu tinha clareza de que eu gostava disso. E aí, o que eu comecei a fazer é conversar com meu marido algum trabalho, que foi aí que surgiu a ideia da empresa, e foi aí que eu discuti, eu só vou fazer uma coisa que tenha sentido para mim e tem a ver com a saúde, que é uma coisa que eu acho legal. E comecei a fazer cursos, e aí eu fui fazer cursos de Theta Healing, né? Eu sou Theta Healer também, depois eu fui para o Axis, e aí foi vindo um curso atrás do outro, né? Porque eu gosto muito de estudar, e lendo muito, né? Ler, assistir vídeos. A gente tem uma vantagem hoje que a internet tem tudo. Tudo que você buscar, você tem em grande quantidade. Claro que você precisa ter critério para você escolher, mas tem uma oferta muito grande. E foi isso que eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Eu fui me transformando, fui me autoconhecendo, mais ainda, né? Esse processo é fundamental, porque cada nova escolha você tem que ter clareza. Por que eu estou escolhendo isso, né? Mas tem uma coisa que o Access traz, que é a gente sentir, né, no corpo, se aquilo é leve ou pesado, o leve ou pesado do Access, né? E acho que traz muito. Quando você pensa em fazer alguma coisa, você pensa em fazer uma escolha, e você fala para você mesmo, eu vou escolher isso, o teu coração se aquece, aquilo faz sentido para você. Agora, se o teu estômago tranca, tem coisa aí que não tá rolando legal. Não é leve para você. Então, aí você tem que verificar se aquela escolha que você vai fazer, que o teu estômago está trancando, que te contrai o corpo, se é isso mesmo que você vai escolher. Porque provavelmente você está se violentando em algum nível aí, né? Foi libertador para mim quando eu vi a frase na apostila. Porque ao invés de você tentar tornar o que é pesado leve, você já não escolhe o que é leve. Foi libertador. Porque a gente fica fazendo isso, a gente escolhe o que é pesado e depois fica suando a camisa para aquilo que é pesado virar leve. E não vai virar. E não vai virar. Na maioria das vezes, não. Né? Então, porque imagina o esforço que você tem que fazer. Quanta energia gasta. Quanta energia. Pensa que se eu carrego, 20 quilos, se me derem 50 quilos, é um saco de cimento, para carregar, o saco de cimento vai ser pesado. Para eu carregar um saco de 50 quilos, eu vou ter que fazer muita musculação, me estruturar minhas costas, meus braços, não é? As pernas e tudo para poder carregar. Então, não é que não é bom a gente desenvolver os músculos, né? A musculatura, não só a musculatura física, mas a musculatura da resiliência, a musculatura da espiritualidade, a musculatura da capacidade de escolher. Sim. Só que é um desgaste fenomenal, né? Você carregar esse saco de cimento. Então, é um momento que a gente fala, opa... E para mim foi esse exemplo que eu dei de não querer continuar no mundo corporativo, é porque quando eu pensava nisso, o meu corpo retraía. Então, eu tinha certeza que eu não queria, né? O meu corpo reagia com isso. Mesmo não tendo clareza do que seriam os meus próximos passos, era sempre mais leve pensar em que eu teria outras possibilidades, muitas que eu nem tinha conhecimento, ainda tinha noção, mas
Não ir para o mundo corporativo, porque o meu corpo realmente reagia a isso de forma de se contrair, né? Então, isso era muito claro. Então, falando nas mulheres, né, que podem estar passando por um momento assim, ou pensando em passar por um momento assim, comecem as suas reflexões, comecem a olhar para o seu passado, como você era quando criança, como você se sentia, as coisas que você gostava de fazer, de brincar, as suas falas, né? Porque quando a gente é criança, a gente se permite ser lúdico. A gente tem amigos imaginários, a gente tem uma leveza, A né? gente é espontâneo e criativo, né? E quando você fica adulto, você acha, porque te disseram isso, que você não pode mais ser isso. E a imaginação é uma coisa que a gente não pode abandonar nunca, porque ela é que cria. E os sonhos, né? Começa na imaginação qualquer realidade que você queira criar na tua vida. Qualquer coisa que você vai fazer. Eu uso até o exemplo do yoga. Antes de você montar uma postura no yoga, facilita muito você imaginar a postura na sua cabeça já, você montada. É incrível, mas te facilita. Eu vi uma vez um vídeo, só que eu não sei em que documentário que era, mas era um vídeo de uma ginasta. E uma ginasta muito boa, desenvolvia vários movimentos, pirueta, aquelas coisas todas. Até que ela tinha que fazer nas barras, né, aquelas barras paralelas, uma determinada performance lá, e ela toda vez caía, e ela toda vez caía, ela toda vez caía. E aí o instrutor dela colocou ela em pé na frente das barras e pediu para ela imaginar fazendo o movimento. E ela repetiu aquele exercício mais de 100 vezes. Então, ela imaginava ela pulando, pegando, dando a cambalhota, mexendo a perna, sei lá, né? Fazendo a pirueta. E depois desse exercício, ela conseguiu realizar o exercício, realizar com perfeição aquela atividade, né? E você sabe que poucas pessoas, a gente fala do pensamento positivo, do segredo, e muita gente não sabe fazer isso acontecer, né? Imagina que, eu vou ficar imaginando o movimento, imagina, nunca isso vai dar certo. E o grande segredo, né, Mária? Você deve saber isso melhor que eu, é que você tem que imaginar aquela nova realidade que você quer viver com seus sentimentos alinhados. Sim. Positivamente com aquela nova realidade. Sim. Se eu me imaginar, eu quero um iate, mas toda vez que eu me imaginar no iate, eu pensar, imagina, nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Né? Um iate não é para mim. Isso daí é só para gente rica, gente que já veio de berço. E é impressionante. Às vezes você vê pessoas que tiveram uma realidade difícil, mas elas estão sempre conquistando. E assim, pode não ser o iate delas, mas elas estão sempre no iate de alguém, no barco de alguém, fazendo uma viagem que alguém pagou. É impressionante como a capacidade que a pessoa tem de eu aceito receber. E não fica aquela, não, isso eu não posso, porque eu só posso ter se eu lutar muito, né? Então, mas aí são aquelas coisas que a gente veio ouvindo, né? Que são aquelas crenças. Sim. E até fazendo um gancho nisso em relação à expiação, porque eu acho que a gente vive realmente um novo momento, essa coisa da transição planetária e da nova era, traz essa mudança de que a gente... Antes era assim, você tem que sofrer para resgatar seus karmas, né? Que é a lei da causa e efeito, para quem não conhece falar sobre karma. Então, você causou alguma coisa, vai ter um efeito. Mas, e aí, se não foi uma coisa bacana, você vai ter que sofrer para pagar aquilo. E hoje, a gente já tem um novo olhar para isso, que é aprender pelo amor e não mais pela dor. Então, esse é um ponto, por exemplo, no Espiritismo, que deixou de fazer sentido para mim, né? Que eu acredito que a gente possa aprender sem a necessidade do sofrimento. Porque se você muda o teu olhar, a tua interpretação das coisas, você já não precisa mais sofrer, você já está mudando de outra forma. Então, você consegue aprender com experiências mais leves, né? Mas se a gente carregar essa coisa de que a gente tem que pagar pelo que a gente fez,
ou até outros conceitos, né, que nos engessam, nos limitam, e aí inibem a nossa imaginação, que é quem nasce pobre morre pobre, ninguém fica rico trabalhando, e tantas outras frases, que são conceitos que a gente ouviu muito, né? Aí você já se limitou, eu não posso, eu não vou ter isso, né? E tem a questão também, quando você fala de memórias, por exemplo, tem a questão do merecimento, né? Porque muita gente não se acha merecedora de viver uma vida plena, de realizar seus sonhos, né? De fazer as realizações que te fazem bem, que para cada um vai ter um tamanho, né? Tem gente que vai querer um iate e tem gente que vai querer se realizar no seu trabalho, em algum tipo específico de trabalho. Quer dizer, isso é muito relativo de um para o outro, não existe certo e errado, né? E é o ponto de vista de cada um e deve ser respeitado, né, das suas escolhas. Mas essa coisa da gente não se permitir trazer essa coisa lúdica e da imaginação nos limita muito, porque tudo começa na imaginação. E eu acho que você tocou num ponto super importante, que é o automerecimento, né? É quando você se outorga, né, o direito de merecer. Porque muitas pessoas sofrem porque querem merecer, mas querem que esse merecimento seja dado pelo Pai Celestial. Uhum. Não é? Então, assim, se eu sofrer bastante, se eu passar por muita coisa difícil, então passo. Deus vai ver o meu sofrimento e aí Ele vai me permitir merecer. Então, a gente sofre para ser feliz. E aí a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Agora, só um parênteses, Mara. Quando você fala, né, da doutrina espírita, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo tem muito essa coisa da doutrina católica, né? Cristã, Sim. Aquela coisa do judaico-cristã, coisa do sofrimento e tal. Se você for olhar o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, outros livros, você vai encontrar frases, eu não sei aonde está isso, mas eu sei que está numa das obras da codificação. O Espírito de Verdade dizendo, olha, quando você não está tendo sucesso na sua vida, não é porque você não merece ter sucesso, é porque você está procurando o sucesso no lugar errado. Sim, muitas vezes sim. Né? Você está insistindo em fazer alguma coisa que não é aquilo que você veio para fazer. Sim. E é tão interessante, porque mesmo a gente sabe... Porque é o ego que está escolhendo, né? E às vezes é a falta de consciência que está escolhendo, Mara. Quando eu queria sair da empresa em que eu estava, eu fiquei 10 anos tentando sair. 10. Uau. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia o que eu queria de verdade. E aí, todos os outros trabalhos que eu procurava eram fazendo a mesma coisa que eu fazia lá. Então, por que eu ia sair se lá eu já estava relativamente bem? Uhum. Sem essa consciência do que te move, de qual é o seu propósito, você não consegue sair do lugar. Porque você vai acabar procurando mais do mesmo. Né? E essa coisa do merecimento, ela é tão importante. Mas nem toda doutrina, eu acredito que isso, falando em catolicismo, em judaísmo, em qualquer coisa, você vai encontrar em algum lugar uma outra versão, sabe? Uma versão de que... o próprio Jesus falava, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. E tá lá na Bíblia. E as pessoas não conhecem. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que me falou aqui, nossa, mas eu sempre ia para o catecismo, eu estudei muito a Bíblia, eu sou muito religiosa, não sei o quê. Quando eu falei essa frase de Jesus, ela disse, não, mas isso não está na Bíblia. Eu falei, não, está, eu só não sabia o versículo. Aí a Eliane, a psicopedagoga, mandou, não, Lívia, está em João, capítulo tal, versículo tal. Então, você entendeu? Então, assim, quantas coisas, é tudo uma questão de interpretação, que foi o que você falou lá atrás. Né? A gente sofre não exatamente pelo que a gente passou, a gente sofre pela forma como a gente leu e interpretou aquilo que a gente passou. Sim. E tudo é assim, o tempo todo. Você sofre porque a maneira que você interpreta aquilo é que te traz o sofrimento. Não é o fato em si que é ruim ou bom, é como você interpreta aquilo. Como aquilo impacta para você, o quanto você resiste àquela situação ou não, vai ter mais sofrimento ou menos. Né? Como você encara a situação e lida com ela.
E o resistir é exatamente o oposto do concordar, né? Se a gente for olhar, a gente resiste a uma situação que, se a gente concordasse com ela, estaria livre para seguir. Mas o resistir, ele tem muito a ver com o controle que o ser humano gosta de ter, né? Porque quando você... A gente acha que tem controle, que de verdade a gente não tem, mas a gente tem essa tendência a querer controlar tudo. Para quê? Para que não haja uma surpresa, para que não venha acontecer algo do desconhecido. E isso está no homem desde a época das cavernas. Porque eu até revi um desenho outro dia, os Croods, se não me engano, o desenho, que é um desenho que é na época da Idade da Pedra. E aí a menina, a filha do pai da família ali, ela chega com uma novidade. A hora que ela fala novidade para o pai, ele fala: novidade é um perigo. Porque o que ele não conhece, não tem controle, para ele é ameaça. Né? Para quem vivia naquelas condições. Só que a gente traz isso nas células, nas moléculas. Né? Esse registro de tão forte que ele é da humanidade. Porque a novidade costumava ser né? um predador. Exato, porque era para manter a autopreservação da vida, então fazia sentido. A novidade é predadora. Mas olha como a gente levou isso para tudo na vida. A gente resiste, né? Tudo que a gente não tem controle, que a gente quer controlar tudo. Porque funciona como um cacho, entendeu? Assim, você vivenciou uma situação lá, mas como a gente vive num cacho, como se a gente fosse um cacho de uva, vai conectando, né? Vai passando de um para o outro. E a hora que a gente vê, a gente está lidando com todas as novidades de uma forma ruim. Com todos os recomeços, como se fosse um desastre. Com todas as perdas, como se fosse a morte. E quantas vezes uma perda é uma libertação, que foi o que aconteceu com você, né? Sim, o perder o emprego foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido. E chegou no momento certo. Eu acho que também tem um momento das coisas. Talvez tivesse acontecido um pouco antes, teria sido mais desafiador, né? Mas um momento que chega... Mas acho que uma reflexão bacana é justamente a gente começar a olhar para as resistências, né? E o oposto, que é o concordar, o aceitar e concordar. E o que isso está querendo me mostrar e me ensinar, né? Porque quando a gente fica naquela muito do medo, que é o que acontece com a maioria das pessoas nos movimentos de mudança e nos processos de mudança, a gente acaba se limitando mesmo. E como eu trabalho com energia, né, com frequência vibracional, acredito muito nisso. A gente acaba gerando uma vibração que não vai atrair as melhores coisas enquanto você está nessa condição, as melhores oportunidades, as pessoas que podem ser contribuição para você, né? Então, quando você está nessa resistência, não chega, é como se você criasse um escudo invisível, energético, que você também não está atraindo as melhores oportunidades, pessoas, contribuições para você. É porque o universo fala a linguagem da frequência. Exatamente. E a linguagem da frequência é a linguagem do ritmo, né? Na verdade, frequência é ritmo. Se a gente pensar, né, na luz como onda, né, não como partícula. Nas próprias notas musicais, né? Mas é ritmo. Som. Então, qual é a frequência dos seus pensamentos? Qual é a frequência dos seus objetivos? Qual é a frequência que vibra, né? Se a gente tivesse uma corda de um violão, né, ou um instrumento musical qualquer, e se o meu pensamento, o meu desejo, o meu sonho fosse ser refletido por aquele instrumento, qual seria a frequência? Né? Poderia ser uma frequência mais aquela que normalmente é a baixa frequência, a frequência do grave, e que muitas vezes a gente precisa estar nessa frequência. Que assim, não, eu vou ficar um mês descansando, né? Quando você fala, nossa, eu tive um pico lá, fui desligada e agora eu falo, não, eu não vou entrar nesta frequência, eu vou mudar, eu vou na frequência mais lenta, mais baixa, porque eu vou me recuperar. Que é a frequência das férias, né? Eu falei assim, olha, do relaxamento, da não preocupação, né? Não, eu não vou pensar em nada, que não é um desafio, né?
mas é um caminho. Não, você até pensa, porque é impossível, mas você não bota peso e não se exige uma resposta naquele momento. Você se Isso. permite dar esse tempo, né? Até para você se recuperar, porque muitas vezes quando a gente sofre um estresse, o corpo precisa de um tempo para se recuperar. Sim. E é tempo mesmo, né? Precisa de horas, E de ter dias. os hábitos do dia a dia, de acordar todo dia, né? Ir para o trabalho, ter aquela rotina. Você também tem que se habituar. E era interessante acordar em casa e não ter horário para chegar em lugar nenhum. Eu vou para E onde também sabia agora? que eu não estava de férias, porque é diferente a sensação, né? Então tem todo esse processo de você ir se acostumando com isso, né? Mas como é importante a gente... Eu gosto de falar uma coisa, é ser gentil com a gente, porque às vezes a gente é tão gentil com os outros, mas com a gente se chicoteia, se cobra, exige demais. E aí, claro que é um assunto mais extenso, mas quando você vai olhar, isso veio lá da tua infância. O quanto você foi cobrada, o quanto você tinha que entregar as tuas tarefas, o seu comportamento, né, bonitinho, direitinho dentro da caixa, para atender a expectativa dos seus pais e todas essas instituições que nós falamos, para você se sentir amado, porque geralmente tudo que a gente faz é para pertencer a grupos, né, a tribos e se sentir amado, né? No fundo é isso. Tudo que a gente faz a gente quer por ser isso, visto, né? e quer fazer parte, né? Então, a gente olhar para tudo isso e se permitir a não ficar cumprindo todas essas exigências, né? Esse momento de você se estabilizar, né? Se acalmar. Você sabe que para muitas pessoas, né, para poder pertencer, elas tiveram que se anular. Sim. Né? Opa. Quantas pessoas, para poder pertencer numa família, elas se anularam porque pensaram assim, é melhor ficar quietinha no meu canto para não atrapalhar. Porque minha mãe já sofre tanto, meu pai já bate na minha mãe, tantas coisas Sim. acontecem. Então, é melhor eu me calar. E aí também vão adoecendo. Sim. Porque a gente paga um preço muito alto pelo pertencimento. Sim. Né? Tira, às vezes, a nossa autoconfiança, né? Entra nessa coisa do merecimento. E aí, muitas questões, olhar para as áreas da vida que não estão andando e olhar lá atrás. O que você ficou atendendo para os outros que não era realmente a tua verdade, né? E que você não fez para você. Então, eu conversei com uma psicóloga hoje que, assim, para ajudar os outros, ela está no mundo, fazendo, acontecendo. Agora, quando passa para falar dela, olhar para ela se encolhe, né? Uhum. Então, fazer para o outro é fácil, porque quando a gente faz para o outro, a gente está no... Olha como eu sou bacana, né? No oferecer, né? Sim, eu tô acima, porque eu estou dando para você, eu sou bacana. Agora, quando eu preciso receber, quando eu tenho que olhar para mim, aí a água bate na bunda, né? Aí dá até medo, né, Mara? De... Como é que eu vou... Você está falando do controle, não posso sair do controle. Como é que eu vou me colocar na mão do outro? E me permitir estar na mão de um outro que muitas vezes foi tão ameaçador para mim. Uhum. E aí a gente vai entrar na seara da cura, né? Que é o que você e eu trabalhamos, né? De fazer a coisa de se curar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim. Você disse que você foi empreender, que você montou uma empresa de produtos naturais. Como foi esse começar a empreender? Como foi sair do CLT, né, do papel de funcionária, e ir para o lugar de empreendedora, que hoje, me parece, vai ser o caminho de muitas pessoas. Cada vez mais... Tem sido, né? Tem sido. O mundo está dizendo, olha, agora você tem que empreender. Não dá mais para você continuar... Né? Só como funcionário nesta zona de conforto. Eu acho que as empresas vão ter que ter funcionários, né? Não vai dar para todo mundo ser empreendedor. Mas talvez a pessoa se ver como uma empreendedora, mesmo estando numa corporação, numa organização, não se ver mais como um funcionário que tem garantido o salário no final do mês, mas como um você S.A., como uma pessoa que vai, que empreende, que faz e resolve, né? E faz acontecer. Como é que foi, né? Conta um pouquinho dessa trajetória para você mudar este papel, né? Da funcionária para empreendedora.
Bom, primeiro escolher qual ia ser o objeto desse empreendedorismo, né? Então, definido que... Como é que você escolheu que você ia ser empreendedora e não ia porque você tinha decidido que não ia voltar para o mundo Primeiro eu corporativo? decidi isso, né? E aí eu consumia, né? Eu consumo suplementos naturais e aí eu e meu marido trabalham com consultoria, por favor, com consultoria em marketing, treinamentos também, né? Mas um consultor, ele já era independente, né? E o mercado não estava tão bom como vinha nos anos anteriores, também tinha havido uma queda para ele. E aí a gente começou a pensar, fazer alguma coisa que fosse comum para os dois, né? E a gente tomava as vitaminas, e eu estava tomando a espirulina e a clorela, e eu estava gostando muito, principalmente na minha época de trabalho no corporativo, me trazia muita energia, disposição, e eu percebia a diferença em mim. Então, eu estava com o olhinho brilhando ali naqueles produtos, né? E aí, um dia, nós fomos almoçar na casa de uns amigos. E esse casal de amigos, ele é um amigo do meu marido de 40 anos atrás. E ele tem uma empresa que ele terceiriza, ele tem marcas próprias e ele também terceiriza a produção de suplementos naturais. Mais variados tipos para várias empresas, inclusive empresas grandes. E a gente estava conversando do que fazer da vida, né? E aí eu estava falando para ele, não, porque eu fiz a yoga, mas isso e aquilo, e eu gosto muito de animais, pensava alguma coisa com animais também, estava no radar assim, fazer alguma coisa com animais. E aí ele que trouxe essa ideia. Por que vocês não começam? Você está falando... Aí eu estava contando para ele que eu estava gostando muito da clorela espirulina, e ele falou, eu produzo aqui. Eu já faço clorela, inclusive, com a minha marca e tal. E aí começamos a discutir isso, né? E eu falei, olha, só tem uma exigência que eu faço. Eu quero que seja completamente natural. Eu não quero produto químico, porque eu não tomo e eu não vou vender o que eu não tomo, né? E eu sou vegetariana e os vegetarianos têm problema de B12. Eu quero que tenha B12 também, né? E aí surgiu a espirulina com adição de B12 e a clorela, né? A gente começou a pesquisar mas saiu de uma conversa com esse amigo que produz, que tem essa empresa há 30 anos que produz pra gente. Então, ele meio que personalizou um produto para você vender. Aí a gente definiu a quantidade, o peso, né, os miligramas do comprimido, e que não seria em cápsula, né, os encapsulados, que seria em comprimido, do puro pó prensado. Daí eu fui para a agência, que a gente já tinha um amigo com uma agência. Meu marido já tinha até feito trabalhos com ele, e ele criou toda a identidade visual da empresa. Foi maravilhoso esse processo de você criar a identidade. Aí o marido da minha enteada também tinha uma agência na época. Fizemos um brainstorm com a equipe dele para mostrar todos os desafios e pontos fortes, pontos fracos, analisar mercado, definir o nome. E aí foram eles que falaram, Mara, teu sobrenome é nome de laboratório, Scheffler, né? Como tem alguns alemães aí. Sim. Eu acho que seria um bom nome para, né, a gente discutindo um brainstorm de nome, seria um nome que cairia bem, a gente podia trabalhar com isso. E aí eu assinei no papel, e o rapaz da arte trabalhou a marca em cima da minha própria assinatura, como eu faço a assinatura, né? E aí virou o nome. Então tem todo esse processo de você desenvolver o produto, a embalagem, né? É muito legal, é muito satisfatório. Mas o que eu queria dizer vai se medindo, tudo aquilo ia me expandindo, nada me contraía, tudo enchia o meu coração. Tudo fazia sentido para mim. Então, você vai empreender, vá percebendo as decisões que você toma a cada dia. Aquilo é leve para você, aquilo aquece o teu coração, te faz feliz, o caminho está certo. Mas se te tranca... E é claro, é investimento, né? É um negócio, então você também tem que se cercar de bons profissionais, você tem que pesquisar o mercado, ver se você tem espaço para isso, no caso de você empreender, né? E isso em relação aos produtos, né? E aí a coisa foi fluindo, foi andando. A gente tem 4 anos, está fazendo 5 anos, 4 anos a empresa, perdão. 5 anos está fazendo que eu saí da TAM. 4 anos a empresa, e ainda é uma empresa pequena, mas a gente vem sempre... Claro, a pandemia foi um período que atrapalhou a vida de todo mundo, né? E apesar... Não de todo mundo. Não, exatamente. Você falou muito bem. Quantas pessoas não se descobriram
não explodiram e não passaram a ganhar muito dinheiro na pandemia. Por isso que nada é ruim para todo mundo, né? Depende de como você olha a Enquanto uns oportunidade. choram, outros vendem lenços. Exatamente, Né? você tem que enxergar a oportunidade. Né? O que eu digo assim, para nós, aquele período de lockdown trancou as pessoas em casa. Embora as pessoas estivessem mais preocupadas com a saúde, também saíam menos para consumir e tudo. Então, muitas lojas de produto natural fecharam nesse período, muitas mesmo. Foi porque manter um aluguel, funcionário, com uma queda de faturamento, foi desafiador para todos os setores, né? Mara, fala um pouquinho do seu produto. Vamos fazer a hora do marketing. Não, é porque eu me interessei mesmo. Acho que talvez outras pessoas que assistam o vídeo queiram entender um pouco mais o que é a clorela, o que é a espirulina, para que serve, como tomar e como podem acessar você e a sua marca, né? A clorela é uma microalga e é muito legal porque a clorela ela existe há mais de 2,5 bilhões de anos, porque a vida começou na água, né? Com bactérias. E a clorela, a espirulina também. O princípio é a bactéria que foi se desenvolvendo uma substância, né? Um organismo unicelular que foi se desenvolvendo, mas ela é um organismo unicelular que reúne ali a base da vida. É muito interessante isso, olha só. E por isso que ela faz tanto sentido, porque eu brinco que os produtos naturais, eles falam o mesmo idioma do seu corpo, é natureza com natureza. Enquanto que os sintéticos desenvolvidos em laboratórios não têm essa sinergia com o teu corpo, né? Uhum. Então, ela começou ali, ela reúne mais de 50 nutrientes entre minerais, entre aminoácidos, proteínas. Ela é muito rica em clorofila. O nome dela é clorela porque vem de sua predominância de clorofila e muito rica em fibras também, né? Então, ela faz um trabalho de desintoxicação no corpo justamente com a associação da clorofila e da fibra, de limpar o organismo, tá? Dr. Lai Ribeiro, inclusive, tem vídeo falando da clorela, né? Que ele fala que a clorela funciona como garras de agarrar os metais pesados do organismo e limpar as toxinas de uma forma geral, que são... Nós respiramos poluição, a gente come produtos industrializados com conservantes, a gente come frutas, verduras, muitas coisas com os agrotóxicos, né? Todos esses químicos que são colocados na lavoura e tal. A gente come peixes, né? Para quem come, com alumínio do mar contaminado. E isso até um alerta, quem toma ômega 3 tem que escolher muito bem qual ômega 3 que vai tomar. Porque a região que for usado aquele peixe, né, daquela região, ele pode estar contaminado por mercúrio e indiretamente vai estar no óleo de peixe, que é o ômega 3. Então, você tem que escolher da onde vem, né, a proveniência desse ômega 3. Então, a clorela é uma microalga que reúne naturalmente muitas substâncias, né, que, como eu falei, todas essas substâncias variadas, vários tipos de vitamina, e a espirulina também. Ela não é bem uma microalga, eles chamam de cianobactéria, que traduzindo é uma bactéria que faz fotossíntese, né? Elas são verdes, bem verdes. A espirulina é um verde azulado e ela também tem mais de 50 nutrientes e ela tem 65% dela de proteína vegetal. Então, por isso que para o vegetariano e para o vegano, ela é muito legal, porque ela vai trazer o aporte de proteína vegetal que não é consumido por nós, né, pela carne. Então, elas juntas, elas se completam com as vitaminas e tal. E a espirulina, ela tem uma característica de trazer tanta nutrição, né, de um aporte nutricional tão grande, que melhora a tua disposição, a tua energia. E isso me motivou muito a fazer. Eu sentia isso no meu trabalho, no dia a dia, antes de sair, né, da empresa. Então, e completamente natural, a gente adicionou a metilcobalamina, que é a B12 natural, que não é produzida sinteticamente. E o objetivo dela é complementar o que a alimentação deixou, né? Porque eu duvido, né, que todo mundo, todos os dias,
consiga consumir todos os nutrientes que precisa para manter É o teu impossível. organismo funcionar plenamente. Você tinha que comer né? um caminhão de fruta, um outro de legumes Sim. e verduras, não Sim. comer nada que não prestasse. Não comer os inflamatórios, né? Os glútens, as coisas que Os inflamam. lácteos, Exatamente. né? Então, ela vem fazer esse aporte para complementar o que a alimentação não supriu e você continuar com o teu sistema imunológico alto, que é fundamental, né? Ela ajuda no sistema imunológico. A espirulina, por exemplo, é muito boa para quem tem rinite alérgica. Eu tenho vários clientes que tomam por conta da rinite alérgica, porque ela diminui esse processo, ou elimina completamente os espirros, sabe? Todos os processo incômodos, né? inflamatório. Exato, da rinite. Ô, Mário, você está trazendo um outro universo, né? De conhecimentos que você tem. E eu quero muito sentar com você de novo para a gente falar de alimentação e também dessa parte de suplementação. Porque uma coisa que eu vejo, por exemplo, né, com os veganos, ou vegetarianos que eu conheço, é que você escolhe não comer mais a proteína animal, mas você não abre mão do sabor ou do aspecto, até porque é cultural, né? A gente, transgeracional, né? A gente sempre comeu Sim, animais, sim. né? E eu até vi uma pessoa falando, porque eu falo, gente, se você abriu mão da proteína animal, por que você não abre mão de comer algo que é totalmente não natural, que é tentar imitar, Sim. muitas vezes, eu não estou dizendo os queijos veganos, mais naturais, mas eu estou falando assim, tem produtos que você vê que só Um tem... sabor de carne, né? que tem muito corante. Você fala, você pode, tá bom, você preservou o bichinho, mas você está acabando com o seu corpo, porque... Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não comia muita carne já. Comia mais frango, comia peixe, camarão. Então, para mim, não faz muita falta. Mas eu vejo isso no mercado, que tem crescido cada vez mais esse mercado vegano, de produtos veganos, né? Porque o mercado a demanda tem aumentado. E o que eu vejo, assim, algumas marcas que caem para o lado de saborizar para ter gosto de carne, né? Ou até formato. Então, tem hambúrguer, tem linguiça, tem aquela porpetinha, tem um outro nome, né? Aqueles redondinhos de carne com o sabor. Já experimentei, né? O hambúrguer e essa outra bolinha. Lembra o gosto da carne mesmo, mas a questão é que grande parte desses produtos, a base vira a soja. E a soja, mais de 95% da soja no mundo ela é transgênica. Ela não é uma soja saudável. Então, se você deixa de comer o animal, né, que eu vejo além ali toda a adrenalina, né, todos os hormônios que o animal libera quando ele já sente que vai morrer, porque ele pressente que vai morrer, então tem todos os hormônios ali que vêm na carne que a gente come, que isso também não é saudável, né? Fora a gordura, outras coisas que não são consideradas saudáveis. Se você troca isso pela soja, você também está trocando por uma coisa que não é legal para a tua saúde. Então, eu fujo desses produtos e eu não tenho a necessidade desse sabor. Eu tenho um desprendimento. Então, a minha alimentação é de legume, verduras, grãos, castanhas, voltada mais para isso. Claro que você tem que escolher comer mais, né? Porque, por exemplo, grão de bico, lentilha, feijão, esse é fundamental para trazer a proteína, né? Muitas folhas verdes escuras, brócolis, couve-flor, couve, várias coisas têm proteína. Então, você tem que tentar a quinoa, que é maravilhosa. A quinoa é uma coisa super nutritiva. Então, mas não dá spoiler, porque eu realmente quero... um dia falar só sobre isso, de você, porque muitas pessoas lutam com a questão alimentar. Sim. Né? Eu também,
porque logo depois da menopausa a gente acaba engordando, nem sempre você vai lá fazer a quantidade de exercícios físicos que você deveria fazer. E você vai percebendo que o corpo não tolera mais lactose, o corpo vai dizendo, eu não quero mais isso para mim, né? Da mesma forma que você diz, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais o mundo corporativo, o nosso corpo também vai dizendo, eu não quero mais esse alimento para mim, não me cabe mais. Você vê quantas pessoas alérgicas, jovens Sim. e crianças alérgicas a gente vê hoje, muito mais do que antigamente? Exatamente. Então, acho que é um assunto que você deve entender, né? E que eu acho que ajudaria muito, sabe? Falar, explicar, porque você demonstra realmente um conhecimento do fundamento dessa história toda. Por que você vai comer B12, espirulina, né? Inclusive, já quero encomendar a minha. Mas eu sinto que é um... Só isso também não é suficiente. Você tem que agregar outros nutrientes, talvez uma outra maneira de comer. Eu acho super... É estilo de vida. Exatamente. Eu acho que a gente tem que falar desse estilo de vida mais natural. Agora, então, gente, aguardem o nosso próximo episódio. Já tem vários ganchos. Já. Vou voltar aqui várias vezes. Várias vezes. Por que não, né? Com prazer. E eu queria que você falasse um pouco, agora para a gente ir caminhando para o final, mas ainda não o final, que você falasse um pouco do seu trabalho, Mara. O que Atual. atual, o que é que você faz? Qual é a sua abordagem? Que tipo de... Porque, assim, uma coisa são as ferramentas que a gente usa. Eu uso barras, uso reiki, teta healing, não sei o quê. Mas cada profissional faz um mix disso tudo e transforma isso num processo terapêutico que ele oferece para os clientes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é o seu trabalho e para quem quiser te encontrar, como consegue te encontrar. Mas queria realmente que eu imagino, com todo esse arsenal de conhecimento que você tem, o quanto que você não consegue ser contribuição na vida das pessoas. Eu quero que você fale um pouco desse lado da Mara terapeuta. Então, bom, hoje, dentro das técnicas que eu uso, né, eu fiz muitos cursos. Se eu for listar aqui, é uma lista enorme, mas a gente acaba escolhendo algumas técnicas que fazem mais sentido, que você se afina mais e também que tem uma aceitação melhor pelas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho clientes que só querem vir receber a sessão de barras. Porque tem pessoas que não querem conversar, elas não querem falar, né? Ainda não chegaram, talvez, nesse ponto, né? Então, querem vir, deitar, receber, relaxar, e os processos que a gente sabe que a energia é ativada e que as coisas vão vindo, vão trazendo consciências, insights, vão trazendo mais bem-estar, aí a pessoa melhora o sono, ela tinha uma coceirinha, uma alergia que some, aí ela tinha uma dor que some, mas assim como a alimentação saudável ela tem que ser regular, o teu tratamento também, se você consegue se tratar regularmente, você vai ter resultados muito maiores do que você vir fazer uma sessão por mês, né? A coisa da consistência. Não adianta tomar espirulina uma vez, né? Uma vez por semana, não vai funcionar. E né? também não adianta tomar espirulina e comer um monte de porcaria. Exatamente. Entendeu? Então, na terapia, você vem e se trata, mas você continua com pensamentos negativos, você continua como um vitimista, você continua com aqueles hábitos ruins, né? Predominantemente proporcional à quantidade de sessões que você faz, você não vai conseguir grandes resultados. Mas eu percebo isso, que tem pessoas que preferem esse tipo de terapia e aí beleza, fica só nas barras mesmo. Mas se elas são persistentes e consistentes, como você diz, a gente percebe as transformações. Às vezes elas têm até um pouquinho de dificuldade, porque entra aquela coisa da pessoa se observar, né? E todo mundo vive muito no automático e tal, e não para perceber as mudanças que realmente aconteceram. E tem o Theta Healing, que já é um outro processo, né? Que a gente faz uma meditação e entra num estado alterado de consciência, que é na frequência Theta, né? Então, para quem não sabe, a frequência do nosso cérebro, a gente tem o beta, que é quando a gente está ativo, que é como nós estamos aqui agora. Tem o alfa, que é quando você entra num estado já de relaxamento. E tem o teta, que é quase no teu estado de sono, é um estado de pré-sono, onde você entra num relaxamento mais profundo, mas embora consciente,
e você vai acessar o seu subconsciente, onde estão as nossas dores, os nossos traumas, né? Memórias antigas ali que a gente em beta não lembra, né? E baixar as barreiras, né? E a gente se entregar para o processo. Então, no Theta Healing, a gente faz depois que entra nesse estado, que é só através de uma meditação, começam as perguntas, que é o digging, que é a escavação, né? E buscar no seu subconsciente. Então, eu faço as perguntas e o próprio cliente baixa tudo ali e vai trazendo o que vem. E aí a gente vai conseguindo, através de algumas práticas dentro, ressignificar aqueles acontecimentos, aquela dor, aquela lembrança, aquela mágoa. O Theta Healing fala dos 3 R's também, que é o ressentimento, rancor e raiva, né? Então a gente vai trabalhar isso, que são coisas que prendem muito a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a abundância em várias áreas da vida, né? Então, essa e tem a Tamiana, que é uma terapia vibracional, energética. Talvez essa encontre um pouco mais de resistência, porque ela é uma terapia canalizada por um argentino, que canalizou vários símbolos e depois organizou toda a técnica, canalizada e inspirada pelos pleiadianos, né? Que são nossos amigos galácticos, né, que já estão numa dimensão superior, tem já passaram por muitos processos que nós não passamos ainda, então eles teoricamente são mais evoluídos, são mais sutis do que nós e tal. Essas são as básicas. Mas aí tem uma meditação, então a gente vai incorporando as coisas, que é o que você falou, como é que você monta tudo isso? Então eu dou uma misturada, porque a gente vai sentindo também o que o cliente precisa, né? Então, por exemplo, nas barras mesmo, tem pessoas que eu faço alinhamento de chakras antes da sessão com cristais. Então eu ponho os cristais correspondentes em cada centro energético do corpo da pessoa, para quem não sabe, né? A gente tem 7 principais centros energéticos, que eles sustentam todos os nossos órgãos e levam energia para outros centros menores, né? Que foi o que sustenta a nossa vida, né? É tudo muito sutil, é tudo energético, mas faz toda a diferença a gente estar equilibrado, né? Energeticamente. Eu faço esse alinhamento, uso um símbolo pleiadiano da Tamiana para equilibrar, aplico barras, meço antes com o pêndulo e depois meço e está tudo alinhado para a pessoa sair completamente. Então, associo algumas coisas, né? Então, às vezes também faço só... eu estou atendendo uma pessoa que eu misturo algumas coisas. Eu faço meditação, aí eu entro com Destrói Descria do Access, né? Ou eu entro com o Theta Healing junto com Destrói Descria. Então, eu vou montando e eu sou muito intuitiva. A coisa vem. Tem hora que até sai coisa da minha boca que eu falo, nossa, né? É pleidiana. Não, assim, é inspiração. Quando você está conectada, né? Porque eu acredito o seguinte... Eu acredito que a gente fala do eu superior e da sua centelha divina, né? Eu acredito que nós somos uma expressão individualizada da energia criadora. Cada um dá um nome para ela, né? Tem gente que chama de Deus. Eu gosto de chamar de energia criadora, energia inteligente, porque eu acho que é muita perfeição no universo, é muita perfeição no corpo da gente, todos os metabolismos e tudo que a gente funciona, que só pode ser uma energia muito inteligente para criar tudo isso, né? E a nossa integração com o planeta e com os outros planetas e com o universo de uma forma geral. Então, eu acho que nós somos uma individualização, uma centelha dessa energia criadora. E a partir do momento que nós somos isso, nós temos um canal aberto com essa energia. E a gente é suprida por essa energia. Então, só depende de nós a gente manter a consciência desse canal, para a gente manter essa comunicação fluida. Então, quando você está em atendimento quando eu estou em atendimento com um cliente, eu invoco esse canal, a abertura desse canal, para que eu seja guiada, eu seja um instrumento ali, o melhor que eu posso ser com a pessoa, e aí as coisas vão vindo. Então, por isso que essa coisa, às vezes, de misturar, né?
Porque tudo vem por intuição, é o que aquela pessoa está precisando ali e acaba vindo e a gente vai usando de todas as referências. E claro, isso você soma tantos livros lidos, a tantos cursos feitos, a tantos vídeos assistidos, a tantas conversas produtivas com pessoas que também te acrescentam, né? E aí você vai botando a sua marca no seu trabalho, né? A sua identidade no seu trabalho. E como eu acho que eu sinto que quanto mais a gente sai da caixa, dos formatos que colocam a gente, mais a gente pode criar e produzir coisas mais bonitas e que tem a ver, né, com a nossa verdade, que a gente tem falado Sim. o tempo todo. Isso, e quando você coloca o amor junto no que você faz, não tem como a coisa não funcionar. Não tem como não atingir, não levar alguma coisa para o outro. Então, é meio um mix nesse sentido, né? Principalmente com esses 3. Eu comentei com você que estou participando de uma jornada, né, da cura da criança interior e estou lendo um livro que se baseia nessa jornada. E já era um assunto que eu vinha estudando, porque a gente fala que tá muita coisa, né? Até a psicanálise mostra que do 1 aos 7 anos, né, forma ali o indivíduo, né? Que tudo que se forma ali ele leva para a vida inteira, né? Então eu estou estudando um pouco mais a fundo nisso, porque eu quero trabalhar com esse recurso mais profundamente também, porque todo mundo tem uma história lá na infância que precisa ser ressignificada, Várias, né, histórias. tratada. Não tem quem não tenha, né? Qualquer classe social, qualquer sexo, todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Então, eu quero acrescentar mais isso no meu trabalho. Bacana. Eu atendo aqui, né, no Instituto Para Ser, na Vila Mascote, em São Paulo. Atendo online também, principalmente o Theta Healing, que não há necessidade de ser presencial, nem o Tamiana. Pra você ter uma ideia, a sessão de Tamiana, a gente faz um trabalho de reequilíbrio energético na pessoa, né, com cristais e símbolos. E eu posso fazer a sessão agora e eu programo, de acordo com ela, para ela receber de madrugada dormindo. A pessoa não precisa entrar nem presente na sessão comigo. Porque energia não tem limite de espaço, nem de tempo. Sim, o espaço e tempo é uma construção, né? E, gente, é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Mara. O meu Instagram. O Instagram. Então, site você tem? Também um site não? Eu tenho um blog, mas não é o que eu alimento mais. O meu Instagram é meu foco mesmo, tudo está muito concentrado lá. Eu criei um canal no YouTube, que eu estou começando com ele chama Papo da Nova Era, com Mara Scheffler, né? Porque todas essas mudanças que a gente está vivendo, né? Traz tantas informações novas que o papo mudou, né? Eu acho que o papo tá galáctico, né? Tá em outro nível hoje. Então, eu criei o Papo da Nova Era. E no Spotify também eu tenho os podcasts, né? Não videocasts, podcasts com o Papo da Nova Era também. Então, todos esses canais vão estar na descrição do vídeo. E tá no link da minha bio, tá? No link da sua bio. Instagram, Então, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo do YouTube, dos cortes que a gente fizer e postar, vai estar lá também. Uhum. E eu queria, antes de você dar o seu recadinho aqui para nossa audiência, eu queria falar com você que está acompanhando o nosso podcast, curtindo pra caramba todas as informações maravilhosas que a Mara está passando para nós. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal e no canal da Mara também, Papo da Nova Era, tá bom? A descrição vai estar aqui, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e a gente conta com vocês até o próximo episódio. E antes da gente... tá acabando. Acabou, passa rápido, né? Tão gostoso. Mas a gente vai falar de novo sobre vida saudável. Vamos. Já tá... E depois, mais pra frente, da criança interior, que acho que tem muita gente que vai se beneficiar, viu? Já temos aí mais 2 podcasts engatilhados. Eu queria, Mara, que você olhasse para aquela câmera e que você desse a sua mensagem do seu coração para as pessoas que assistiram a gente até agora. O que eu queria dizer para vocês é que, primeiro,
percebam o que faz sentido para vocês e o que te faz feliz, o que te faz levantar da cama todas as manhãs, o que te move. E se você não estiver vivendo dessa forma, se observe, veja o que está te incomodando, reflita, olhe para a sua história, olhe para a sua criança lá atrás, olhe para tudo que você viveu. E não perca tempo, a vida passa muito rápido e a gente veio aqui para ser feliz, então não adie. Eu tenho uma frase que é a minha chamada nos meus posts, que é: você é o seu projeto mais importante. Nós viemos aqui para evoluir, mas a gente veio aqui para se curar e ser feliz e realizar o nosso propósito, a nossa existência de forma plena. A gente já é merecedor porque naturalmente nós fomos, esse é um direito de nascimento nosso. Então, ocupe o seu lugar da melhor maneira e escolha a felicidade, porque é uma escolha possível. Você é seu projeto mais importante. Não esqueça de você, priorize-se. Obrigada, gratidão. Mara, muito obrigada pela sua presença, pelo Obrigada seu a você. tempo. Foi muito legal, foi muito rápido. Por esse nosso episódio. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima. Até. Tchau, Hidrate-se.